Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Você sabia que existem vários tipos, formatos e funções para quem quer aprender arqueria? E é por isso que no vídeo de hoje eu vou dar para você algumas dicas de como você escolhe um arco e flecha bem legal para o seu uso. A ideia desse vídeo é tentar te ajudar nas escolhas que você vai fazer na hora de adquirir um equipamento como esse, ok? Mas antes de mais nada, eu preciso que você já se inscreva no canal e já deixe o like para você não sair daqui e esquecer de dar o like e a gente ser soterrado numa banheira de Nutella. E não importa quantos vídeos eu faça sobre esse tema, não importa quanto tempo eu faça isso, ninguém vai pesquisar os vídeos passados do guia e é por isso que eu vou fazer novamente aqui de uma versão mais resumida as opções que você tem na hora de escolher quando você vai começar a praticar a arqueria, ok? Basicamente, um arqueiro é um cara com dois palitos, um que fica na mão dele e outro que avoa. O palito avoador se chama flecha, que é esse aqui, tá? Basicamente, as flechas são muito parecidas. Você vai ter um milhão de alterações na hora que você vai falar da ponta delas, ou das broadheads, que são pontas de caça, ponta de treino. Ponta de treino você tem as abauladas, as com degrau, enfim, field points, tem várias, tá? Então você vai ter aí uma escolha a fazer de acordo com o tipo de arqueria que você vai praticar. A haste também tem algumas diferenças. Se você vai achar de fibra de vidro, você vai achar de alumínio, você vai achar de fibra de carbono e tem até umas novas aí com um monte de outros materiais híbridos, ok? Que também depende do arco que você vai atirar. No final das contas, todas elas vão ter mais ou menos a mesma função e o mesmo formato. E aqui no fundo você tem as vanes ou as penas, tá? Que são elas que vão dar a direção da flecha, são as asinhas da flecha, e aqui no fundo você tem o nock, que é onde você encaixa na corda para que ela seja disparada. Então, essa aqui, meus queridos, é a primeira vareta e ela vai estar em todos os arcos que você for escolher. A segunda vareta de um arqueiro é a vareta que faz o disparo, é a mola, ok? Nada mais é que uma mola. Tá? O efeito que ela faz é transferir a energia cinética das hastes que tem aqui do lado para a corda que vai estar centralizada aqui na ponta. Então, quando você puxar, ela solta toda essa energia na outra vareta e é por isso que ela avoa tão bem. Esses arcos você vai achar em duas versões mais comuns, tá? A primeira versão é essa daqui, chamada de recurvo, tá? Recurvo é o arco que não tem as roldanas aqui no fundo, tá? Ele vai ter direto o encaixe da corda na haste dele. O segundo tipo mais comum de vareta é esse daqui, que nós chamamos de composto, tá? Se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai ver que também se chamava de composto o arco que era feito de várias camadas lá para a Idade Média e tudo mais. Mas esqueça, se você for comprar hoje, você vai achar o recurvo, com a corda direto no arco, e você vai achar os compostos que tem essas polias aqui, tá? Qual é a função desse arco aqui? A função desse arco é diminuir o peso da puxada que você faz para disparar a flecha. E aí você vai lá e assiste um vídeo de um cara que diz que tem um arco de 80 libras. Fala, caramba, que animal que deve ser esse arco, né? Você vai puxar ele aqui 80 libras. Pois é, é isso mesmo. Tá? 80 libras é o peso que você faz na puxada. Só isso. Não tem nenhum outro número que, comparado a esse do peso da puxada, vai qualificar ou desqualificar o arco. Ele pode ter uma puxada de 90 quilos, pesado, que você puxa e quando você solta a flecha ela faz assim, ela cai. Tá. Outros arcos, porém, são uma coisinha de nada, fininho, ele vai ter uma puxada de 40 libras, só que quando ele dispara, a flecha dele chega a 150 fps. E é isso que você tem que ver, a velocidade da flecha, não a puxada, quantos quilos. Isso é só para você saber quanta força você vai empregar. Não tem nada a ver com a potência ou a velocidade da flecha.
Então já fica bastante óbvio que arcos como esse daqui, que tem um sistema de polia, vão ter uma puxada mais leve e, consequentemente, uma velocidade muito mais alta. Então, basicamente, recurvos e compostos são os dois grandes grupos de arco que você tem para escolher, ok? Só tem um detalhe, existe mais um tipo, que é o híbrido, como o Zoneida, por exemplo. Vou deixar uma imagem aqui para vocês, ok? O Oneida, ele é um híbrido entre recurvo e composto, porque ele usa polias, mas nos lugares diferentes, ok? Nesse caso, são raros e são muito caros. Então, eu nem vou me esforçar para tentar explicar esses arcos aqui. Além disso, você vai ter agora uma outra categoria. Então você tem a primeira, que é recurvo e composto, e agora você tem a categoria de caça e tradicional, ou normal, vamos colocar assim, ok? Os arcos normais são aqueles arcos usados para você atirar flechas normalmente, no esporte, por exemplo, nas Olimpíadas, em qualquer lugar. E os arcos de caça são dedicados exclusivamente para que você dispare na caça, no animal, por exemplo, para ser usado no mato, ok? Nesse quesito, você também vai achar arcos tradicionais para caça e arcos de caça mais hardcore, ok? Acontece que houve uma mudança no mercado de uns anos para cá. Antigamente, até uns 10 anos atrás, as armas de caça, os arcos de caça eram verdadeiras armas de derrubar helicóptero, eram enormes, poderosos, com uma velocidade gigantesca, tamanho grande, tamanho pequeno, muito duros, muito pesados, porque eles queriam uma batalha para ver quem conseguia dar mais FPS, mais energia na flecha para derrubar animais maiores. Então você via o cara saindo para caçar um coelho nos vídeos que a gente assiste aqui no YouTube, levando um super arco de 300 FPS. Então, quando ele acertava o bichinho ali, o bicho explodia, né, cara? Não sobrava nada para o cara comer. Por que isso acontecia? Porque a potência é algo que seduz bastante. Mas para você ter uma ideia, você precisa de 49 quilos de força, ou seja, uma força de 49 quilos força, ou FPS força, que para derrubar um veado daqueles grandes. Tá? Cerca de 60 para um alce. Então, assim, uma flecha, um arco comum, simples, como esse aqui, por exemplo, sem ser composto nem nada, já é mais que suficiente para você fazer uma caça desse tamanho. Então, depois que passou essa febre dos caçadores quererem cada vez mais FPS em arcos menores e tudo mais, eles começaram a perceber que não estava valendo a pena, que valia a pena ele ter um arco mais leve e completamente adaptado para aquilo que ele queria. Isso no caso dos arcos de caça. Quase todos esses arcos de caça mais renomeados são arcos de caça compostos, ok? Óbvio, tá? Porém, todo bom incremento tem o seu preço, tá? Os arcos tradicionais, tipo esse aqui, ó, eles são literalmente o sarro que se tira dele, uma vareta com uma corda. Já esse daqui, ele tem um mecanismo muito mais sofisticado. E quanto mais complexo é o mecanismo, se ele der problema, já era, você perdeu. Vai ser muito difícil você conseguir consertar um arco desse daqui, apesar que esse não, mas um arco composto com aquelas polias enormes no meio do mato, por exemplo. Então, uma vez que a corda se solte ou se quebre, você vai precisar de uma oficina, no mínimo, para poder montar isso de volta. E foi exatamente esse lance da manutenção que fez muito caçador ir atrás de arcos como esse daqui, tá? Para você ter uma ideia, todo o conjunto desse arco aqui deve pesar em torno de 3 ou 4 quilos. A velocidade que ele dá é suficiente para você caçar um veado, um cervo, um humano, seja lá o que você quiser caçar, até uns 30 metros no máximo. Acontece que o arco composto, ele tem uma pegada muito mais interessante. Esse arco aqui, ele bate com muita força, mas muita força a 100 metros, por exemplo. O que é muito sedutor para muito arqueiro. Só que 90% dos arqueiros não conseguem acertar um alvo a 30 metros, quanto mais a 100 metros. Então, quando a galera começou a cair na realidade do que estava fazendo, começou a preferir, entre outras coisas, os crossbow, porque aí sim, o crossbow vem com uma mira laser, né? Então você consegue acertar com luneta e tudo mais. Com isso daqui, a coisa é muito mais difícil. E foi então que muitos caçadores e pessoas que vivem no mato, principalmente fora do Brasil, começaram a optar por arcos como esse aqui que você está vendo, ó. Esse daqui é um arco composto, mas não é um arco de caça. Mas, Batata,
Espera. Existe arco composto que não seja de caça? Sim, você vai ver muitos deles nos vídeos dos chineses e coreanos atirando em tiro ao alvo nas Olimpíadas. A função dele? Diminuir a força de puxada, que é o que essa polia faz. Entretanto, embora ele não seja um arco de caça propriamente dito, ele precisa de uma potência legal para ele poder atingir os alvos nos combates de arqueria, que se chama combate, esses torneios de arqueria, mais longos. Você não pode ter um arco que solte a flecha aqui, que só sirva para você acertar alvos a 30 metros, por exemplo. Alguns combates têm alvos muito longos, fora a tiração de onda que os arqueiros fazem. Eu já vi na internet, tá, em vídeos, os caras disparando com arcos desses daqui, tipo olímpico, até alguns recurvos, em alvos a 60, 70 metros, com uma precisão gigante. Isso acontece porque todo o sistema desse arco aqui é diferente do sistema de arcos de caça. O arco de caça, por exemplo, jamais vai ter uma mira como essa daqui que lembra um dióptero, tá vendo? Aqui você ajusta ela para cá, para lá, para lá. A de caça também, só que a de caça ela é uma bolinha, tá? E você só tem 1 ou 2 pontos ali para você poder ajustar. Tô falando das boas, ok? Essa daqui não. Essa daqui, uma hora que você acerta ela no alvo ali, é sempre a mesma coisa. Outra tendência, olha só, esse daqui já é um arco bem maior que um arco de caça, que é pequenininho assim, tá? Ele é um negocinho, um trocadinho. Ele também não é tão leve quanto parece. Ele é um pouquinho mais pesado até para você poder ter uma firmeza na hora de disparar. Os arcos de caça geralmente são bem mais leves. Por quê? Porque usam menos material. Significa que esse daqui é mais fraco? Não, muito pelo contrário. Dá uma olhada aqui, ó. Esse arco aqui, ele tem até um reforço aqui atrás, ó, que é uma segunda lâmina, tá? Que deixa ele ainda mais poderoso. Enquanto os arcos de caça têm limbs ou lâminas curtas e grossas, esse daqui ele vai ter uma lâmina longa, uma lâmina também grossa, tá? Mas que vai dar uma velocidade para ele junto com as polanas inacreditável. Esse arco aqui, ele bate fácil 245 FPS com flechas de fibra, ou seja, flechas pesadas. Mas batata, mas não é um arco de caça. Arco é arco, não importa se ele é feito para caça ou se ele é feito para alvo, ele vai disparar exatamente da mesma forma. O que você não vai ter aqui são recursos aleatórios, como tamanho, polias maiores para você poder fazer uma puxada, ou potências gritantes, tipo 300, 400 FPS. Nem sei se existe mais arcos assim. Um arco como esse não tem o apelo que um arco de caça tem. Porém, o desempenho desse arco é absurdamente grande. E ó, você vai ver quando você estiver fazendo a sua pesquisa que, dependendo de onde você entra, você descobre qual é o melhor arco do mundo. Se você for num fórum de caçadores tradicionais, todos, sem exceção, vão discutir e provar para você que o melhor arco possível é o arco recurvo. Já se você for nos sites de arqueria fora do Brasil, não há dúvida nenhuma, os compostos são sempre melhores. Lá fora pode até ser, porque lá é fácil você conseguir manutenção de arco e flecha. Aqui no Brasil é muito difícil você conseguir manutenção de arcos compostos. Uma outra coisa que você precisa saber, quanto mais tecnologia um arco tem, mais melindroso ele é. Calma que eu já explico. Então vamos lá, se você entrar agora lá no site da Venture Shop, você vai achar isso daqui, ó. Isso daqui é uma flecha muito boa e absurdamente comum. Muitos e muitos arqueiros idolatram essa flecha, embora ela seja bem pesada, porque ela é praticamente indestrutível. E sim, você vai errar flechadas. Por mais legal que seja seu alvo, uma hora você acaba acertando uma parede, no chão, jogando ela para longe. Então, quanto mais resistente for a flecha para você treinar, melhor. Correto? Essa flecha aqui, você pega qualquer arco recurvo e dispara sem nenhuma preocupação. Nem com o tamanho dela, com nada. Você não precisa desmontar ela para nada, ok? Muitas vezes, quando você faz a puxada da arqueria aqui, você vai ver que fica um tanto assim de flecha ainda para fora do arco, tá? Você pode fazer isso com o recurvo, mas você não pode fazer isso com um arco composto, não da forma que a maioria das pessoas pensa. Quando você gasta 10, 12, 15, 20 mil num arco desses que é super top de linha, você só pode usar
flechas da mesma medida, da mesma qualidade e do mesmo material que aquele arco foi desenvolvido. Você não pode simplesmente pegar uma vareta que você faz em casa, colocar lá e disparar. Entenda, nós estamos falando aqui de níveis tecnológicos. Enquanto um arco desse daqui é um total e completo vira-lata que dispara qualquer coisa, arcos super elaborados e de alta tecnologia vão ter uma baita de uma restrição. E não pense que você vai conseguir munição barata para esses super arcos. Então nós estamos falando da tecnologia mais baixa até a tecnologia mais alta. Mas e o que está aí no meio? Esse aqui é um exemplo de arco que está no meio do caminho tecnológico, tá? Ele não tem nenhum avanço muito específico, exceto no sistema de mira, no REST e tudo mais, que ele é completo para você atirar a longas distâncias e tudo mais. Bom, a polia dele é basicamente redonda, não é mais aquele 9 que você vê nos arcos mais elaborados, tá? Ela também tem só 3 fiadas de puxada, ou seja, ela tem a puxada dele totalmente normal e um outro cabo aqui que segura para puxar o peso da polia. Ele não recebe pressão nos cabos de aço, ele recebe pressão só nesse cabo aqui de Darkon. É muito simples e ele não está tensionado quando ele está em descanso ao ponto de você não conseguir remontar ele se alguma dessas peças aqui escapar. Isso daqui é o arco composto de mais baixa tecnologia que você vai achar no mercado. Basicamente é isso, é um arco que se você precisar fazer uma manutenção, você vai conseguir fazer. O interessante dele é exatamente o fato dele ser idealizado para disparar varetas também híbridas sem muita exigência, vamos colocar assim. Você não vai precisar chegar, comprar o seu arco, ir lá e ter que ficar caçando flecha, importando flecha para poder fazer um disparo. Não, ele basicamente dispara qualquer flecha comercial. Eu não acho uma boa ideia disparar flechas de madeira em arcos como esse, flechas tradicionais em arcos como esse, por conta do spin, tá? É bem possível que na hora que você disparar, a flecha estoure no ar, ela quebre com a energia dela, porque ele joga muita energia lá dentro. Não é porque ele tem baixa tecnologia que ele perdeu aquele ar de potência de mandar flecha lá para o outro lado do planeta. Mas, Batata, é possível você comprar um arco como esse aqui e caçar com ele? Óbvio, né? O que vai fazer um arco ser uma ferramenta de caça ou um arco de tiro ao alvo, um equipamento esportivo, é a flecha, é a vareta que ele dispara. Essa daqui, ó, é uma vareta que tem a tendência óbvia de quando acertar um alvo, ela vai freando até que ela para. Essa daqui tem a função de, na hora que acerta o alvo, ir cortando até sair do outro lado. Vamos resgatar um pouco aqui de conhecimento de história, ok? Na história antiga, todo mundo tinha arco. Arco era arma de guerra, arma militar daquelas mais top que existe, tá? Então, como que o cara lá na vila, o camponês, levava o dia dele com uma arma dessa? Se ele tivesse com flechas sem corte, sem ponta, ele não estava portando uma arma, ele estava portando uma ferramenta de caça comum para ele pegar coelho, para ele pegar um animalzinho lá na floresta para ele comer, pescar, por exemplo. Se ele tivesse com ponteiras como essa daqui, com lâminas, a intenção do cara era muito mais sinistra, até porque sempre houve controle de caça no mundo e o cara não podia usar isso daqui, por exemplo, para abater o cervo do rei ou matar uma pessoa, correto? Então, eram as flechas que diziam se um arco era de caça ou se um arco era de tiro, de prática ou de uso comum no quintal das pessoas. E, de fato, o arco é uma arma de quintal, porque aqui dentro tem uma tecnologia que qualquer um pode fazer. Se você pegar agora, um galho de goiaba, um galho de uma madeira boa, esculpir ele, você tem um arco recurvo funcional. Talvez até mais funcional do que aqueles que eles usavam na Idade Média. O que vai fazer o arco ser ou não ser uma arma é o que você vai colocar nas flechas. E como nós já dissemos ali atrás, você vai ter vários tipos de flecha, desde as mais simples como essa daqui, até as mais elaboradas. Sabe o que é legal? Esse arco, ele dispara todas elas, as mais elaboradas e as mais simples. Por isso que eu coloco ele dentro dessa janela de funcionalidade.
É impressionante. Se tem uma coisa que agrada sobrevivencialista, é achar algo que está fazendo uma ou duas funções ao mesmo tempo. Não tem nada que agrade mais um sobrevivencialista. Esse arco que eu mostrei para vocês, ele bate 250 FPS, como eu já disse. Ele é muito, mas muito potente, vai permitir tiros curtos e tiros longos. E você encontra ele ali na Venture Shop. Aqui embaixo, ó, tem um cupom, então corre lá e não adianta vir aqui falar Batata, acabou, porque os caras estão com uma promoção tipo de queima de loja e o tempo todo entram super promoções lá e você tem que ficar de olho. Se você gostou de algum outro tipo de arco, já entra lá e dá uma olhada também, porque tem os irmãos recurvos desse arco lá para você poder adquirir. O preço desses equipamentos já foi muito caro, de repente parou por conta do dólar estar equilibrado e hoje está até um pouquinho mais barato do que era antigamente, principalmente em arcos como esse daqui que são importados da China, que tem essa baita tradição já de produzir os Mankung, que são bons arcos para iniciantes, não são os super profissionais, mas são arcos que você vai usar aí no seu dia a dia, vai aprender a atirar com arqueria e talvez até seja a porta de entrada para você pegar equipamentos mais elaborados. Para mim, basicamente, esse arco é o suficiente. Ele é mais que suficiente ainda, porque ele faz tiros muito longos e, sinceramente, eu não sou um tão bom atirador assim para ficar mirando a 60, 70, 80 metros. Para mim, 30 já basta e está de bom tamanho. Se esse vídeo foi útil para você, já enfia o dedo no like, deixa seus comentários aqui embaixo. Tem alguma dúvida? Pergunta aí que se eu puder, eu ajudo você com as respostas, ok? Deixa seu like, a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser ver um teste comparativo entre os dois arcos, o recurvo e o composto, coloca aí nos comentários que eu trago para você mais para frente. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais.